E o Valuzeiro tá aí. O Valu não tava ontem. Ô, pé da Minha Metista. cor amarelo. E o nosso Léo Jardim, hein, que você foi lá entrevistar o homem ontem. É gente boa, Foi ele, Valu. bom, hein? Boa entrevista. Papo agradável? Muito. Inteligentíssimo. É porque é uma coisa a gente ter a percepção das coletivas e tal. Outra coisa é aqui, né, amigo? Tete a tete. Diferente, Valu. diferente. Nos bastidores, Vou te teve falar uma que resenha nos bastidores, em Valu? meio... Teve. Em meio a tudo que aconteceu ao Cruzeiro de agosto do ano passado pra cá, né? Pegando tudo aí, a derrocada na segunda parte do Campeonato Brasileiro e chegando ali na Sul-Americana aos trancos e barrancos e perder a final. Ele é o caminho mais consciente em termos de futebol que o Cruzeiro escolheu nos últimos tempos. Vai dar certo, a gente sabe. Isso tudo precisa, evidentemente, dos resultados acontecerem, o time acontecer dentro de campo e tal, mas é um profundo conhecedor de futebol, não somente do jogo, da estrutura futebol. O que acontece é que a gente discute muito aqui sobre a necessidade, mais do que nunca nos dias de hoje, de um futebol mais físico, né? Porque o calendário arrebenta, então você precisa montar um time muito físico e tal. Eu não sei se vocês chegaram a falar, eu não assisti a entrevista ainda. Hoje à tarde que eu vou conseguir assistir. Eu não sei se ele tocou nesse assunto com vocês durante a gravação ou depois, mas eu tenho uma informação de que ele é obcecado por um futebol mais físico. E que anda muito incomodado com a forma que o Cruzeiro montou o elenco, por ter um elenco pouco físico. Ele chegou a tratar disso com vocês? Não, ele trabalhou que os jogadores estavam em patamares muito, muito distantes um do outro. Ele citou, inclusive, o caso do Vidalba. Ele falando que... E ele usou essas palavras. Essa resposta foi maravilhosa. Foi, porque o Daniel sabe, quando ele viu o Vidalba atuando, ele disse assim, contra o Democrata. E ele falou, tá, HG, ontem lá no Cruzeiro Cast, mais uma vez agradecendo a toda a assessoria de comunicação do Cruzeiro por essa grande oportunidade e ao meu irmão Marco Astoni. Ele fala assim, que viu o Vidalba atuando e disse, como é que pode esse jogador estar atuando no Cruzeiro? De tão ruim que ele analisou. Só que aí é onde ele diz, ele foi analisar quanto tempo o Vidalba já havia jogado na temporada. Poucos minutos. Então hoje ele disse o seguinte, ele colocou todos os jogadores muito próximo na questão do patamar físico e técnico. E daí por diante vai depender de cada um. Essa pergunta foi uma resposta de uma pergunta do torcedor falando, e aí, o Vidalba vai ser escalado no sábado? O torcedor até brincou, porque eu quero saber pra escalá-lo ou não no meu Cartola. Foi a pergunta. E aí ele toca nesse assunto. Então, ele dizia que nenhum jogador estava em alta performance, porque nenhum jogador, de fato, terminou a temporada 2024 lá em cima, mas existiam uns que estavam aqui e outros que estavam aqui nesse nível. O que ele procurou fazer foi colocar todos no mesmo nível, físico principalmente e técnico, e a partir de então, cada um vai se escalar não somente pelos treinos, ele não é um técnico que, os treinos não, o jogador precisa de fazer no treino e fazer no jogo, senão não é o suficiente. Então, isso pro torcedor cruzeirense é muito bom de ouvir, porque determinada parte do trabalho do Fernando Seabra, até do Diniz, fulano está fazendo isso nos treinos, por isso, não adianta, se fizer somente nos treinos, não resolve. Então, essa foi uma das falas do Leonardo Jardim ontem, o Mister. Ô Everton, quanto tempo de entrevista? 1h23. 1h26. Não, me chamou a atenção também, em cima disso, que a parte que ele fala sobre competição entre jogadores. Excelente. Os jogadores vão ter que competir entre si. E no primeiro momento, quando ele chega no Cruzeiro, ele viu que existia uma grande diferença nessa competição. E o objetivo dele é fazer os jogadores estarem no mesmo nível para competir de verdade. Competir pela lateral, competir pela zaga, competir pela posição de volante. Então, isso também me chamou a atenção. E eu marquei um outro ponto aqui, importantíssimo, e que pode dar indícios nas escalações que ele vem colocando, é a força na bola aérea. Isso. Que ele precisa de um time com jogadores altos. Ele não pode ter no seu elenco 10 jogadores que não tenha força ofensiva aérea ou força defensiva aérea. E eu tava fazendo um levantamento da altura de alguns jogadores do Cruzeiro. A zaga é alta, é uma zaga alta, com o Fabrício Bruno tendo 1,90 m, com o Jonathan Jesus tendo 1,87 m. Mas aí veio uma questão que ontem eu tava debatendo e eu tava levantando a bandeira do Lucas Romero. E os meninos brincaram,
legal, tá? Agora você virou o defensor do Lucas Romero pela movimentação dele, pela dinâmica que ele dá no jogo, mas aí eu fui pegar o sentido da bola aérea que o Leonardo Jardim tanto pede. O Romero tem 1,72 m, o Wallace 1,88 m. Então, quando você colocar o Wallace para realmente competir fisicamente com o Lucas Romero, ele vai estar um passo à frente por causa da altura. Especialmente quando isso se der contra equipes que têm a bola jogadores forte, né? de estatura mais elevada. Que tem um ponto nisso aí que mas a única precisa ser coisa... observado. Gente, não é só o cara ter afeto por jogadores altos, porque são altos, não. Não é o Wallace, além de ser um jogador forte fisicamente, ser de fato muito alto, ele sabe jogar. No Cruzeiro que ele ainda não mostrou, mas ele tem qualidade. Por isso que eu falei que quando igualar a parte física ao Romero, ele ganha posição. Exatamente. E tem uma outra questão também, Valor, não sei se isso foi dito, os jogadores, ele não vai dizer isso, como eu não assisti, eu deveria ter assistido, mas ontem eu tava com tanta coisa, enfim. A questão dos jogadores mais lentos, jogadores menos intensos, é outra coisa que tem incomodado e muito ao Léo Jardim. Eu acredito mas que quem é menos intenso nesse elenco? Lucas Silva, por exemplo, jogador mais lento. Mas a gente nem conta HG, quando a gente faz a análise do elenco do Cruzeiro, o Lucas Silva não é nem citado. Pois é, a gente fala de Lucas Romero, mas mesmo fala que de para Matheus reserva, Henrique, fala de Wallace, fala de Christian. Mesmo que para reserva tem incomodado. Mas a gente fala do Eduardo e a gente não fala do Lucas Silva. A questão é a seguinte, para mim tá bem claro. O Jardim, ele não consegue, ele chegou num período, ele não consegue trocar algumas características que ele gostaria, talvez, essa questão da estatura do time, ele não consegue. O que ele procurou fazer pra mim, a impressão que fica nesses 30 dias, é dentro do limiar físico de cada um. Exemplo, ele tocou na situação, no nome do Cássio. Ele falou claramente, ele falou assim, Cássio, precisas treinar um pouco mais, não está bem. E aí ele diz que já no jogo contra o América, depois daquela parada da fase de classificação, o Cássio já demonstrou melhora e já citou da melhora do Cássio agora, principalmente no jogo amistoso contra o Red Bull Bragantino. Então, dentro da possibilidade de cada um, ele fez o melhor trabalho possível para deixar cada um dentro do seu melhor no aspecto físico e técnico, e daí por diante, os jogadores, como ele disse, eles vão se escalar. E sempre lembrando do aspecto da necessidade, né, da equipe. Falou dos jovens também, não adianta você ter um elenco com 30 jogadores e querer que os jovens sejam utilizados. Ele falou de trabalhos onde ele realizou. Exemplo, o elenco vai ter 26 jogadores, vai completar 30 com 4 jogadores da categoria de base. Não vai ter medo de colocar jogadores da categoria de base para jogar. Eu perguntei para ele, uma coisa que eu sempre tenho comigo, pedido da diretoria, uma coisa que eu sempre tenho comigo e fiz essa pergunta, porque para mim a experiência para o jogador de base, ela se completa quando ele começa a ter minutos em jogos no profissional. Aqui existe muito essa mania de, principalmente no Cruzeiro, nos últimos anos, o jogador fulano de tal subiu pro profissional, aí o cara foi relacionado, o cara fica mofando, é relacionado por um monte de jogo, não entra, daqui a pouco ele tá voltando pro sub-20. Ele entende que o final, a parte final do desenvolvimento de um jogador jovem é treinar entre os profissionais, salientou que pediu para integração nova e que nunca mais seja desintegrado, tá? Independente do técnico que estiver no Cruzeiro, não faz o menor sentido o seu sub-20 treinar na toca 1 e o profissional estar na toca 2. Ele pediu para que isso retornasse, então, para a toca da Raposa 2 e falou... Só o sub-20 falou? Sim, o sub-20. E que vai dar minutos, como já deu aí, citou o Janderson, sim, mas que não adianta. Às vezes em um elenco com 30, 32, precisamos de utilizar a categoria de base. Você tem que deixar um espaço para que isso aconteça. Eu acho que meio do ano, para finalizar, que eu já falei demais, vamos ver alguns movimentos importantes do Cruzeiro no mercado e eu já tô assim na expectativa de ver um início de época, como dizem os portugueses, do Cruzeiro para 2026, porque aí sim ele vai poder estruturar todo o Cruzeiro por uma temporada. É isso aí. Tem até o Daniel disse que tem um pequeno trecho de uma resposta aquela pergunta dele, que vocês pediram ontem, sobre né? atuar com os 4 atacantes e tal, as peças mais importantes. Ele respondeu sobre isso. Foi o Valor que fez? Foi o Valor que fez. Vamos Obrigado, rodar, meu amigo. Vamos rodar para ouvir vocês. Com certeza que não só na temporada, mas alguns tempos do jogo, não é? Porque às vezes o próprio jogo
Tu necessitas de coisas diferentes no próprio jogo. Uma situação é estarmos a ganhar, outra situação é estarmos à procura do resultado. A equipa adversária já não sai do bloco atrás, ao contrário que a equipa está a pressionar porque está a perder a equipa adversária e tu precisas de contra-ataque. Todos estes momentos, e porventura vamos precisar desses 4 jogadores juntos em alguns momentos. Juntos em alguns momentos. Em alguns momentos. E deixou uma condicional, né? E é compreensível, totalmente altamente compreensível. Eu acho que a maneira mais inteligente de trabalhar com o elenco é assim mesmo. Exatamente. Assim... Você achou que ele ia responder o que você pensa? Eu já olho pra você, eu já imagino. Não, ele respondeu o que ele pensa. De titular acima de tudo. Não, o que você pensa. Não, mas eu sabia que ele não ia responder, porque eu sei que ele pensa diferente de mim. E ele eu acho que os quatro têm condição de jogar titular o tempo inteiro. Eu achei a resposta ok. A resposta ok. Não, mas quando a resposta dele, embora seja ok, fica nítida. Ele é condicional, né? Fica nítida que em alguns momentos. Isso. Ela é condicional. Não vai ser com frequência que a gente queria que fosse. Vocês não gostariam que tivesse com frequência esse ataque, esse quarteto? Depende. Então, da eficácia. Da eficiência. Calma, vamos lá. A gente gosta pra caramba de futebol. O fato da gente gostar de futebol, a maioria aqui, eu acho que gosta de futebol ofensivo. É o que eu falava quando a gente citava o Filipão no Atlético. É o que eu gosto de ver? Não, mas eu reconheço a eficiência. Eu não gosto de ver. Eu, Thiago, não gosto de ver. O que eu gosto de ver? O time pega a bola, trabalha. Se tiver como ter 10 atacantes, legal pra caramba. Ele fala sobre isso também. Ele fala sobre isso. Inteiro. Muito legal. Só que não dá. O futebol exige outras coisas. Então eu entendo a resposta dele, mas eu fico frustrado, e aí é uma coisa minha, não tem nada a ver com mais ninguém, que seja inviável que os 4 joguem juntos. E quando eu digo isso, os 4 não, os 3 especificamente, né? O Matheus, o Dudu e o Gabi. Se tem os 3 juntos, cara, é muito talento junto. Só que eu entendo perfeitamente que fisicamente eles não consigam entregar. E ele falou também sobre a questão, Elton, de que nenhum time no mundo consegue marcar apenas com 7. Eu vi. Essa parte eu vi. Essa parte eu também vi. Isso. E eu concordo muito com ele. É porque quando agora a gente fala 4, desculpa, HG, quando a gente fala 4, a gente tá colocando o Wanderson, né? A gente tá citando o Wanderson, a gente tá mantendo o trio de frente com o Matheus centralizado. Isso, Wanderson de um lado, Dudu do outro, Gabigol e Matheus Pereira. E ontem ele fala que o sonho dele, desde quando ele começou a estudar futebol, era um dia contar com um time com 10 jogadores ofensivos, mas ainda não conseguiu. Quem sabe um dia. É isso. E realmente não dá, né, gente? Eu tô do lado do Léo Jardim. O sonho de todo mundo, cara. Era aquele ataca em bloco com 10, defende em bloco com 10, só atacante, o tempo inteiro bola na área, cruzamento. Na década de 50 tinha 5 atacantes. O futebol é isso, só que agora mudou. O futebol exige outras coisas. O padrão agora é de, cara, correr 15 km em campo, marca com dos 11 jogadores, tem até o 12º marcando com você, sabe? O futebol virou isso. E, cara, é pior ou melhor? Eu acho que é melhor. Eu acho que o futebol mudou para melhor. Mas é uma exigência física que a gente tem que entender. Então eu consigo compreender, mas fico eu, Thiago, e aí falo só por mim, completamente frustrado, que eu queria ver os 3 o tempo inteiro junto. Olha aqui, o cara é o onipresente Careca Hernandes está dizendo aqui que o discurso tá muito bonito, mas se não tiver resultado vai rodar igual a todos. Não sei, viu, Careca? Acho que vai ter uma certa condescendência com isso que o Valor acabou de dizer aqui, de, obviamente, buscar resultados, mas um processo de mudança do elenco. É difícil falar isso, né? Depois de tantas contratações, um processo de mudança no elenco, de mudança de característica no elenco na temporada. Também tô com Valor. O Abel só está até hoje porque ganhou. O Careca que está dizendo aqui. O João Paulo Neto está dizendo sobre estar feliz em ver o Valor lá no CruzeiroCast. Todos nós ficamos. E eu disse ao Valor ontem que isso é por puro merecimento. Doses altíssimas de humildade sem ser subserviente, que é muito importante, e que é um capítulo muito, muito interessante no currículo do Valor. E que bom que o Valor tá com a gente aqui. Que bom que um dia a gente fez contato e trouxe ele pra cá. Só uma curiosidade. E que bom que é só o início. Do dia... É muito pouco tempo, tem muita coisa pra fazer. Do dia 27, né? Ontem foi 27. Você precisa só sorrir um pouco mais. Desculpa. Tudo bem.